pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer esse lindo cestinho, que eu carinhosamente batizei de ninho, porque minha filha olhou e disse que parecia um ninho de João de Barro. E eu achei que realmente fazia sentido, né? Ele serve para a gente organizar várias coisas, seja em cima da mesa, seja penduradinho pela alcinha que ele tem, pode ser para material de escritório, produtos de beleza, as nossas coisinhas de costura, né? Então, vamos lá começar? Então nós vamos começar com a lista de tudo que a gente vai precisar para ter sempre à mão, já cortadinho, facilitar o trabalho. Não precisa muita coisa não. Olha, são 2 pedaços que nós vamos ter de tecido, com 20 por 50, um para o lado de fora, que é o principal, um para o forro, na mesma medida, e um pedaço de manta, também 20 por 50, que aqui no caso é um feltro, mas pode ser R1, pode ser R2, pode ser jade, ou seja, o que você tiver. Eu tinha esse retalho e resolvi aproveitar. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês foi feito com R1. Vocês vão ver que no fim das contas não faz diferença, é só para dar uma estrutura. Essas 3 partes. Aí nós vamos precisar de um pedaço de 8 por 15 para a gente fazer a alcinha. E mais 2 tiras de 5 centímetros, com aproximadamente 30 para a gente fazer o acabamento interno e 40 para fazer o acabamento externo. Por que eu estou falando aproximadamente? Vocês vão ver que depois, em função do molde, pode ser que existam pequenas diferenças entre o que eu vou fazer, o que vocês vão fazer. Cada uma vai chegar numa medida aproximada, mas não idêntica da peça. Então, a gente corta um com 30, outro com 40, que é para sobrar um pouquinho. E finalmente, nós vamos preparar o molde. Ele vai ser no papel, ali quando vocês imprimirem, vão ser 2 folhas, que aqui na verdade são idênticas, simétricas, né? E nós vamos colocar dessa forma. Vai ter a indicação do que é a parte superior, porque a outra é inferior. Ó. Onde tem a marca, nós vamos fazer uma sobreposição e colar, seja com durex, cola, o que vocês tiverem em mãos, para juntar, unir as 2 partes. Lembrando sempre que os 2 lados que estão em cima tem que estar juntos, porque tem diferença, né? Vocês vão ver que essas pences da parte superior são diferentes da parte inferior. Com o molde pronto, tem também a parte do fundo. O fundo é a mesma coisa como eu tinha dito em relação ao viés de acabamento. Esse círculo, essa medida, pode variar um pouco dependendo de como você afundou essas pencezinhas. Isso aqui pode ser um pouco menor, porque maior eu acho difícil. Mas se for, vocês vão ver que é uma medida aproximada. Então nós vamos deixar para cortar o tecido do fundo por último, porque aí a gente avalia se esse molde está de acordo ou não com a peça que a gente fez. Bom, então de posse dos tecidos já cortados, o molde já preparado, vamos dar início à execução. Então aqui eu tenho um pedaço da manta ou do feltro, eu vou colocar de um lado o forro e do outro o tecido principal. Vou dar uma passadinha. Nem que não coincida direitinho, aqui não tem problema, porque depois a gente vai colocar o molde em cima, ele já tá com uma margem de segurança a volta toda aqui.
Eu gosto sempre de dar um pinguinho de cola, só um frescorzinho. Quem não quiser, não precisa. Pode pôr alfinete, pode alinhavar. Eu nem estou me preocupando em pôr nenhum papel embaixo, nada, porque é tão pouquinho que é só para ele ficar no lugar. De um lado, tão pouquinho, grudou do outro. Uma quantidade mínima, mínima mesmo. E aí a gente vai quiltar. Cada um quilta como quiser. Pode ser reto, pode ser aquele caminho infinito. Eu vou fazer aquele que é de linhas tortas. Porque eu gosto, eu acho que ele fica bonitinho, não dá trabalho nenhum nem para riscar. Então eu vou fazer um aqui para vocês verem e depois eu vou mostrar pronto para a gente ganhar tempo aqui. Essa costura é bem aleatória. Você vem para um lado, vem para o outro. Vai, volta, não precisa estar arriscado nada. Vamos fazer como se fosse uma onda. Vem, vai, vem, vai. Vamos fazer uma para cá, duas, três e depois também no sentido contrário. Se vocês quiserem fazendo e passando, assim evita de fazer pregas, uma vez que nós aqui não estamos nem trabalhando com o walking foot, mas não faz, tá? Às vezes parece que vai fazer, mas não faz. Tá vendo? Dá pra ver que ele fica bem assentadinho, não tem prega nenhuma, nem de um lado e nem do outro. E assim vocês vão fazer na peça toda. Então, com as partes quiltadas, nós vamos colocar agora o molde e riscar. O que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que riscar do lado interno, não daquele pano que vai ficar para fora. Se eu escolhi este o externo e este o interno, então é aqui que eu vou riscar. Vou pegar o molde, vou posicionar aqui, ó. Por isso que eu falei que não tinha importância se não coincidisse direitinho, porque o molde é menor. Vou colocar, vou alfinetar para evitar que ele saia do lugar. E aí eu vou riscar o molde aqui. O que eu sugiro? Que vocês usem uma canetinha dessas que apaga com ferro. Porque eu quero o risco bem definido. Quando a gente usa um giz, ele fica grosso, então fica difícil de saber exatamente aonde a gente tem que costurar, tá bom? Então é riscar normal, bem rente ao molde, que as margens de costura já estão aqui, ó. E vai riscando, desde a pontinha, do miolinho. O molde todo riscadinho aqui, com a canetinha, as pencinhas bem feitinhas, a gente vai passar para cortar. O que a gente vai cortar? As laterais e aqui, ó. As preguinhas, gente, não é para cortar, tá? Não vão fazendo que nem eu, que eu já saí cortando e depois eu vi que estava estragando o pano. Não, é só em volta, a gente só quer as preguinhas para visualizar, ela não tem que ser aberta, ó. Eu vou cortar em volta de um lado, do outro.
e pontas. Nós vamos ficar com a peça nesse formato. Do lado externo, não tem risco nenhum. E do lado interno, todas as nossas preguinhas. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fechar todas essas pences, todas. Então, assim, uma dica que eu dou para facilitar é você, com a canetinha, marcar aqui mais ou menos um meio. Meio que seria da pence, ó. O meio, o meio, o meio. Por quê? Porque a gente vai precisar costurar dobrando a pencinha. Então, a gente tem aqui a marcação do meio e da pontinha. Feito isso, é que nós vamos lá na máquina e vamos costurar. A gente vem aqui e vamos fechar essa pencinha. Aqui a gente ou dá o retrocesso ou usa os 3 pontinhos, caso a sua máquina tenha. Se não tiver, dá um retrocessinho, porque o que a gente não quer é que isso aqui desmanche. Tá vendo como ficou? Ó, costura de um lado, costura do outro. Por isso que eu pedi para fazer essa marcação do meio, para a gente não ficar fazendo isso aqui muito fora daquilo que a gente programou. A mesma coisa na outra. Alisa bem aqui atrás. Dobra ali naquele meinho, em direção ao fim, e a gente vai respeitando todo o tamanho de cada preguinha, porque tem umas maiores e outras menores. Quase acabando, eu dou os pontinhos ou o retrocesso. Costurado desse lado, ó, e coincidiu direitinho com o outro, tá bom? Então, por isso que marcar o meio é importante. Marca o meio, dobra em direção à ponta e vamos costurando todas essas pencinhas, de um lado e do outro. Pode parecer que é muita coisa, mas não é. Em uns 10 minutos, no máximo 15, estão todas costuradas. Vamos ver como ficou? Então, ó, depois de todas as preguinhas feitas, ele vai ficar mais ou menos com essa aparência, ó. Já a curva dele já se mostra, tá vendo? Agora vocês vão estranhar, falar, não é cada hora é um diferente, mas é porque como vão sair vários, eu resolvi fazer um diferente do outro, né? Porque eu não sou boba nem nada. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos unir as partes. E passar uma costura aqui, fechando. Então, uma vez costurado, agora a gente tem que dar um acabamento aqui, para não ficar a costura aparecendo, essa coisa feia. Então, aquela tirinha que nós cortamos de 5 por 17 vai ser usada aqui. A gente vai dobrar ao meio, dar uma passadinha aqui, para costurar aqui. Então, você vai me perguntar se não poderia já costurar todo mundo junto de uma só vez, numa única costura. Sim, poderia, dependendo da sua habilidade, da sua experiência. Eu, apesar de já costurar há bastante tempo, prefiro fazer em 2 etapas, porque eu acho que não tem erro. Tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, e com o tecido dobrado, vamos costurar. Outra coisa que vocês poderiam me perguntar é, uma vez que isso aqui está em curva, eu não deveria usar um viés cortado a 45 graus? Até poderia, mas aqui essa curvatura é muito pequena, realmente não vai fazer diferença para o nosso acabamento. Então, a gente vai aqui simplesmente virar, fazer essa dobra. Olha, não tem alteração nenhuma em função de não estar enviesado.
E aqui a gente tem duas opções. Ou a gente passa a costura à máquina mesmo, ou então dá uns pontinhos invisíveis. Aí é você que vai escolher, tá bom? Então, eu não sei se vocês lembram lá no comecinho do vídeo, que esse tamanho, que essas circunferências aqui iriam variar um pouco, dependendo de cada uma, como cada uma costurou a sua preguinha, se entrou mais, entrou menos, a gente não sabe. Então, aquele molde inicial, nós vamos avaliar agora se ele está adequado ou não para esse fundo. A parte maior é a boca, a parte menor é o fundo. Então, o que eu fiz aqui? Até no meu caso, para definir o tamanho exato. Eu posicionei com a boca lá para baixo e com a fita métrica eu arrumei ele bem bonitinho assim, ó, para ele ficar bem redondinho. E aí eu vim aqui e tirei uma medida aproximada, ó. Tem mais ou menos uns 9,5 centímetros. Esse aqui eu fiz com 10,5. Então, ele vai ficar bom. A gente vai cortar o pano aqui. Se depois, o truque, o pulo do gato aqui é o seguinte, você vai cortar esse aqui. E você vai com alfinetinhos ou clipes testando. Se sobrou um pouquinho de fundo, a gente simplesmente diminui um pouquinho o círculo. Faltar não vai, porque esse molde já está grandinho, mas você vai com a base da sua medida. Deu 9,5, quase 10, você corta com 10,5 e testa. É a melhor maneira de não perder nada aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um pedacinho do tecido externo, um pedacinho da manta e um pedacinho do forro, de forma que ele coubesse um molde que eu defini para o meu buraquinho. E dei só uma quiltada básica aqui, olha, tá costurado assim, de qualquer jeito mesmo, curvinho. Vou pôr o molde em cima. Põe um alfinetinho para ele não sair do lugar. E vou riscar lá com a canetinha. Pronto. Corto. Prontinho. E para isso aqui não ficar abanando, eu vou vir passar uma costurinha de segurança a volta toda. Então agora chegou a hora da gente colocar a nossa tampinha aqui no fundo para poder passar essa costura. O que eu recomendo para ficar fácil de colocar? Vamos achar os meios. A gente dobra, acha o meio de uma ponta, o meio na outra, junta as duas marcações que nós fizemos e aí vamos achar mais duas, uma aqui e a outra aqui. Vamos ter 4 marcações. A mesma coisa nós vamos fazer no fundinho. Tem aquela, aqui ainda não tá costurado, gente, que eu tô mostrando aqui no vídeo, mas vocês vão fazer essa costura antes de colocar o fundo, tá? Marca aqui esse meio. Ó, nós vamos puxar aqui, aonde tá a dobra do acabamento, para achar a ponta correspondente. Vamos juntar essa com esse acabamento e achar as outras duas pontas correspondentes. Agora vocês concordam comigo que nós temos 4 pontas e 4 pontas?
Então, a maneira mais fácil é essa. Ó. Juntei ponta com ponta. A outra ponta da marcação que a gente fez com a oposta. A outra com a sua correspondente. Alfinetamos as 4 pontas e aí a gente faz uma checagem assim, ó. Ver se tá tudo coincidindo direitinho. Qual é o próximo passo, então? A gente vai alinhavar isso aqui, porque é pequenininho, para a gente ir direto para a máquina, a chance de dar errado é grande, tá bom? Vamos alinhavar? Prontinho. Eu alinhavei esse fundinho na peça. Agora sim, a gente vai para costura. Aqui a palavra-chave é calma. Então, todo costuradinho, não é difícil, só precisa ir com um pouco de calma e devagar. O primeiro cestinho, com certeza, vocês vão demorar um pouquinho mais. Depois, vocês vão fazer vários, um atrás do outro. Inclusive, pode ampliar o molde e fazer maior, que eu acho que fica legal também. Agora, a gente tem que dar só o acabamento. Lembra das tirinhas que nós cortamos com 5 centímetros? E era 5 com aproximadamente 30 e a outra 5 com 40? Então, nós vamos usar aqui, para dar acabamento nesse fundo, o menor, com 30. Se quiser deixar isso aqui para cortar depois da peça pronta, também pode. Você já vai vir e vai medir toda essa volta. E aqui no meu caso deu 29. Então o 30 tá exato. A gente vai dobrar ao meio. Dar uma passadinha. E vai costurar aqui. Então agora nós vamos colocar este acabamento. Eu peguei essa tirinha passada e dei uma dobradinha para dentro para ter um bom acabamento. Aí sim, vou começar aqui, ó. Posso até começar no mesmo lugar do acabamento vertical aqui. E eu coloco um alfinetinho só para dar início, tá bom? Aí eu vou começar costurando daqui para cá, porque quando eu for dar essa volta toda, essa pontinha vai ser inserida aqui no meio. E aí eu termino a costura. Vamos para a máquina? Chegando aqui na pontinha, eu vi que tem um excesso de tira. Então, eu vou cortar e posicionar dentro daquele espaço que a gente deixou anteriormente. E aí sim, finalizar a costura. Pronto. Então, vocês viram que aqui, embora tenha ficado bem grossinho, a máquina doméstica costurou tranquilamente. Então, não vamos temer em fazer na nossa máquina. Aqui, eu usei um tecido que não tá
no viés novamente. Então, para facilitar a dobra, nós vamos dar uns piques. Sempre com cuidado para não cortar a costura. A volta toda, tá? Se tiver alguma ponta aqui para acertar, a gente acerta. E aí a gente vai virar. Arruma bonitinho aquela parte que a gente inseriu e dobra para dentro. Aqui sim nós vamos fazer esse acabamento à mão, tá bom? Porque fica esquisito, né? Fica difícil para costurar isso aqui à máquina. A gente rapidinho dobra aqui e com ponto invisível faz o arremate. Então, com o acabamento da parte de baixo finalizado, nós vamos fazer o acabamento da parte superior. Aqui é mais fácil porque é mais fininho, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro desvirar para o lado direito. E vamos pegar aqui, ó, a tirinha de 40 centímetros, que nós vamos dobrar a pontinha, dobrar ao meio, igualzinho a gente fez lá no outro, e passar dobrado. Vamos dar uns 2 centímetros mais ou menos e começar a costurar aqui. Então, eu venho daquele mesmo ponto do acabamento, vou posicionar a tira e vou vir aqui, ó, costurando a volta toda. Se você tiver o pano suficiente e quiser fazer o viés verdadeiro, como eu já mostrei em vídeos anteriores, você pode fazer. Se não, não tem problema, dá certo com a tira reta aqui também. E vamos passar essa costura a volta toda, daqui até chegar na ponta novamente. Aqueles clipes ajudam bastante, tá? Nesse momento. E quando a gente chegar aqui, nós vamos, igualzinho a gente fez lá embaixo, inserir essa ponta dentro daquele espaço que a gente deixou, tá bom? Lembrando que nós estamos chegando na ponta, então a gente vai cortar um pouco desse excesso e vamos inserir naquela abertura que a gente deixou. A gente deixa a agulha enterrada no tecido, levanta o pezinho para a gente ter um pouquinho mais de mobilidade e põe para dentro do espaço que a gente deixou, torna a cobrir, abaixa o pezinho e termina de costurar. Aqui não tem necessidade nem de dar os picotes. Nós só vamos virar aqui para dentro. E fazer o ponto invisível. Então, com a peça já finalizada, acabada, tudo arrematado, né? Eu fiz essa parte aqui interna à mão. A gente vai fazer a alcinha, que é só o que tá faltando. Nós vamos pegar um pedacinho de pano que a gente cortou de 15 por 8
Vamos dobrar ao meio. Nesse caso é fio tinto, mas se for um tecido que tiver lado, a gente faz direito com direito. Vamos passar uma costura e desvirar. Desvirado e passado, a gente vai colocar um pedacinho de manta, que aqui eu cortei com 3 centímetros, para dar um pouco mais de sustentação na alça. Aí a gente vai arrematar as pontas. Cortando um pouco do excesso. E virando essa pontinha para dentro. De um lado, e a gente vai fazer a mesma coisa do outro. Joga um pouquinho aqui. E vira. Desse modo a gente tem a alcinha preparada, agora precisa fazer um rebatido a volta toda. Que nem eu fiz aqui, ó. Com as pontinhas viradas para dentro e uma costura em volta. Agora a gente só vai posicionar aqui. Aonde estava aquela parte do arremate é mais ou menos o nosso meio. A gente dá um espaço para cá, um espaço para cá, e aí a gente vai bater uma costurinha aqui, outra aqui. Uma outra coisa que fica bacana também é uma alcinha de couro, que você corta e põe um rebitinho, também fica bacana. Um cordão, pode dar um nó e dar uma costurada. Aí vai na criatividade de cada um, tá bom? Vamos aprender? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de fazer o ninho. O que eu queria dizer, não se assustem num primeiro momento achando que é uma peça complicada e nem tentem fazer. Não é complicado, ela só requer um pouquinho de paciência. E a primeira sempre sai um pouco mais, parece um pouco mais difícil. Mas eu tenho certeza que depois, a segunda, a terceira, vocês vão fazer com o pé nas costas. Inclusive, como eu sugeri anteriormente, vocês podem ampliar o molde e fazer num tamanho maior, porque é um objeto prático, útil e muito decorativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e façam. E mostrem pra mim.